Boa noite a todos mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós acabamos uma série, no livro de Esté, e domingo passado falamos um pouco sobre ofertas. Hoje eu iria trazer uma continuidade da mensagem sobre dízimos e ofertas, como a igreja deve entender essa relação, mas eu achei por bem a gente tratar sobre temas relacionados à reforma protestante, né? Nós estamos em outubro, dia 31 de outubro agora, comemorado 508 anos da reforma protestante acontecida, iniciada lá na Alemanha pelo o monge, agostiniano chamado Martinho Lutero, que depois desse movimento levantado por Deus, usando esse homem, alcançou a toda a Europa e depois chegou até nós. Nós somos frutos desse movimento que teve início lá em 1517. É importante uma data como essa para que nós possamos trazer à memória novamente aquela proposta, aquilo que eles pretendiam. Aquilo que eles pretendiam resgatar ou reformar, porque em tempos como os nossos, onde você tem venda da fé, onde você tem as igrejas quase se tornando um mercado de relíquias da fé, né? Você tem tijolinho da bênção, toalhinha não sei das quantas, e você compra, e você dá determinada quantidade, e você é abençoado. Quando você tem isso, você tem na verdade um distanciamento da igreja, do ideal, daquilo que está prescrito na palavra. Um ponto interessante para nós pensarmos aqui, nessa introdução da mensagem, é que até o vídeo que nós assistimos agora tocou nesse ponto, que é necessário a gente reformar, repensar a igreja. Uma coisa que o vídeo não falou e que é o ponto que eu vou abordar aqui com mais detalhes, e que foi também aquilo que os reformadores fizeram, é que quando você pensa em reforma, quando você pensa em redescobrir os fundamentos, a pergunta que vem na nossa mente é: peraí, qual é o padrão? Qual é o modelo? Para onde eu tenho que olhar? Ou o que está errado? Para que eu diga o que está errado, eu tenho que ter um parâmetro para me dizer o que é certo. Você tem que ter uma régua, para medir, para você saber o que está certo ou o que está errado. E assim, a reforma justamente trouxe essa perspectiva quando ela entendeu a importância das Escrituras. Então foi olhando para as Escrituras que os reformadores, os pré-reformadores, como nós estudamos ontem aqui na escola bíblica, eles olharam, e olhando para as Escrituras, olhando para a igreja, eles entenderam aonde eles estavam errando e no que eles precisavam agora se arrepender, reformar e mudar, para que eles pudessem se aproximar, ou para que a igreja pudesse retornar novamente, não a qualquer padrão estabelecido por uma cultura, por um modelo histórico, mas ao padrão estabelecido pelas próprias Escrituras, do que seria uma igreja. Eu já falei isso várias vezes, e esse é o mal de todo professor. A gente sempre repete as mesmas histórias várias vezes, E tem um pastor vivo, um pastor português, da Igreja Batista da Lapa, em Portugal, que eu gosto muito dele, das reflexões dele, Tiago Cavaco. E ele, num livro dele, chamado Cuidado com o Alemão, onde ele fala sobre a herança que Lutero nos deu, tem um capítulo que ele fala sobre o apego às Escrituras,
E aí, em um desses capítulos, em uma parte desse capítulo, onde ele trata sobre as Escrituras, ele diz que, como é que você identifica uma igreja? Né? E aí ele diz assim, nós usamos os órgãos dos sentidos, né, para poder perceber as coisas, perceber o mundo, né? O cheiro, a audição, visão, tato, paladar. E aí ele brinca dizendo assim, olha, uma igreja católica, qual órgão do sentido percebe uma igreja católica? Aí ele vai dizer a visão, porque você olha para a história, você olha para o prédio da igreja e diz, olha, ali está a igreja. E aí ele faz essa pergunta dizendo assim, e como é que um evangélico ele percebe que ali tem uma igreja? Qual órgão do sentido os evangélicos usam para identificar uma igreja? Aí ele diz, o órgão do sentido é o ouvido, porque não importa o prédio, não importa a história, mas se a palavra de Deus ela é pregada e ela é ouvida, ali tem uma igreja. Então, essa ênfase, ela foi dada pelos reformadores, e ela precisa ser lembrada por nós nesse mês de aniversário, digamos assim, da Reforma Protestante, né? Esse retorno às Escrituras, ele é fundamental para que a igreja se avalie no caminho que ela tem trilhado. Sem as Escrituras, nós não temos um parâmetro seguro e adequado para analisarmos se de fato nós estamos caminhando de conformidade com aquilo que Deus quer para a sua igreja. Então, nesse sentido, essa herança redescoberta pelos reformadores e legada a nós, ela deve ser retomada. Nós precisamos voltar a ser o povo do livro. Nós precisamos voltar a ter a igreja sendo guiada, fundamentada, sendo modelada, moldada, direcionada àquilo que a Escritura nos manda, e não ao costume ou à cultura. Porque se nós não tomarmos as Escrituras novamente como parâmetro e regra, nós necessariamente iremos cair em sérios problemas, como a história da igreja nos mostra. Todas as vezes que a igreja abandonou as Escrituras, a igreja caiu em heresia, em erro, em distanciamento de Deus. Isso não é coisa de teólogo, isso não é coisa de estudioso, não, isso é coisa de crente. Nós precisamos retornar a ser o povo do livro. E eu queria, como tema da nossa mensagem de hoje, eu queria falar sobre as lições de um livro achado. E eu convido você a abrir a palavra no segundo livro de Crônicas, lá no Antigo Testamento, capítulo 34, 2 Crônicas 34, nós vamos ler do verso 14 ao verso 21. 2 Crônicas 34, fica antes de Esdras, né? Se os irmãos não sabem, aí tem uma página chamada Índice na Bíblia, né? Você abre a sua Bíblia logo depois da capa, aí tem um índice, você vai lá ver o número da página e vai estar lá direitinho a página lá, para você não errar o livro de 2 Crônicas. Olha, esse é um dos sonhos mais bonitos do mundo, né? Eu acho assim, acho que a voz de Jesus deve ser a voz mais linda de todas, né? Um dia nós a escutaremos ao vivo, né? Deve ser a voz mais linda do mundo. A segunda voz mais linda do mundo é de Débora, e o terceiro som mais lindo do mundo para mim é esse, é o som do barulho de página virando. Me agrada muito esse som, né? Eu sou meio estranho, irmãos, né? Lá em casa, a Débora sabe disso, né? Quando eu rasgo o livro, a primeira coisa que eu faço é cheirar. Passo as páginas cheirando, aí corro para a Débora, amor, olha que coisa linda. Aí a gente cheira livro lá em casa, né? Porque é um som muito lindo. Então vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura comigo, é só um trecho. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã,
achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: tudo que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e Judá a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Deus, obrigado pela tua palavra, e nós estamos aqui diante dela e pedimos, em nome de Jesus, fale conosco, que a tua palavra nos ajude a enxergar a beleza que ela tem, e que ela nos ajude a entender quão necessária ela é para que a tua igreja caminhe de conformidade com a tua vontade. Fale conosco, nos ajude a olhar para onde os reformadores olharam, para a tua palavra, e que ela possa falar ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor dê graça a esse pecador que está diante da tua santa igreja, para que eu seja fiel ao Senhor e à tua palavra, e que a única voz a ser ouvida aqui seja a tua. Em nome de Jesus nós oramos, dependentes de ti. Amém. Irmãos, é um texto maravilhoso, né? É um pedaço de uma história aqui cortado no meio, mas o 1ª e 2ª Crônicas são livros anônimos, nós não temos certeza de quem os escreveu. Provavelmente alguns sugerem que foi o próprio Esdras quem escreveu 1ª e 2ª Crônicas. O que nós sabemos de fato é que esses dois livros eles foram escritos para aqueles que foram enviados, ou seja, foram como escravos para a Babilônia, quando Nabucodonosor, em 586, destruiu a capital de Judá, Jerusalém, e levou cativo todo mundo. Esse contexto aqui é o mesmo contexto de Esté, que estava na Pérsia, né? É o mesmo contexto de Daniel. Daniel também foi levado aqui nesse contexto aqui. E após 70 anos de cativeiro na Babilônia, o povo ele retorna à terra. Então, aquela geração que pecou e que foi disciplinada por Deus, perdendo a posse da terra, e foi levado cativo para a Babilônia, essa geração havia morrido, porque já se passaram 70 anos. E aí o rei Ciro escreve um decreto permitindo ao povo judeu retornar à sua terra, como Deus havia predito, né? Por meio do profeta Jeremias. Vocês vão passar 70 anos como escravos de novo, numa terra estrangeira, mas após 70 anos vocês vão retornar, porque eu estou dizendo que vocês vão retornar. Então, como a palavra de Deus nunca falha, eles estavam retornando novamente à sua terra. Estava toda destruída, o templo havia sido destruído, os muros da cidade tinham sido derrubados, mas, pela providência de Deus, o povo começou a retornar. Só que esse povo que estava voltando não conhecia mais a história do povo, não conhecia mais a razão pela qual eles agora tinham estado 70 anos debaixo da escravidão babilônica, medo-persa e depois persa, e agora eles estavam retornando à sua terra. Então, o autor de 1ª e 2ª Crônicas, ele escreve esse livro para que a nova geração relesse a sua história e soubesse a razão pela qual eles tinham perdido a posse da terra, sido escravizados por 70 anos, e que agora, segundo a promessa do Senhor, estavam retornando novamente à terra que Deus havia prometido a eles. Então, é um livro de revisão. Se você já leu o Antigo Testamento, você percebeu que 1ª e 2ª Reis conta a história da monarquia,
como a monarquia foi estabelecida no reino de Israel. A primeira e segunda Reis conta a história da divisão do reino, e primeira e segunda Crônicas faz um resumão de primeira e segunda Samuel, primeira e segunda Reis, para a nova geração que não conhecia a história do seu povo. Então, a gente está nesse contexto aqui. Especificamente aqui nesse capítulo 34 que nós estamos estudando, nós estamos falando aqui de um rei chamado Josias. É um rei maravilhoso. Em todo esse capítulo aqui 34, e depois também segue capítulo 35, e vai até o capítulo 30, até quase o final do capítulo 35, é contada a história do rei Josias, que foi um rei bom, um rei que obedeceu a Deus e seguiu a vontade dele, seguiu os mandamentos dele, mas ele antecedeu o pai de Josias, e o avô de Josias foram terríveis. O avô de Josias queimou os filhos em sacrifício a outras divindades. O pai de Josias também foi um rei horrível, que não andou nos caminhos do Senhor, e Josias assumiu o reino do norte quando ele tinha 8 anos de idade. Provavelmente ele terminou de ser criado, não pelo pai e pela mãe, mas pelos sacerdotes, e ele, desde o início do seu reinado, ele foi aquele rei que procurou andar nos caminhos do Senhor. Só que um ponto interessante para nós aqui, meus irmãos, é entender justamente essa questão aqui. Se você ler em casa, eu recomendo que leia, né, o capítulo 34, o capítulo ele vai dizer que Josias andou nos caminhos do Senhor. Ele destruiu os postes sagrados de outras divindades que o seu pai e o seu avô haviam construído. Ele começou a tentar estabelecer de novo o culto ao Senhor. Só que se vocês prestarem atenção na leitura do capítulo 34, ele fez tudo isso como? Baseado na cabeça dele e baseado naquilo que os sacerdotes falavam. Por quê? Porque o livro da lei do Senhor havia sido perdido. O povo havia se esquecido do livro da lei. Lá em Deuteronômio, nos diz que um rei de Israel, ou qualquer governante, deveria andar com o livro da lei, e que ele deveria ter esse livro da lei perto de seu trono, para que todas as vezes ele ouvisse o livro da lei ser lido. Só que isso não estava mais acontecendo há muito tempo. Israel havia se esquecido da lei do Senhor, Israel não sabia mais a lei do Senhor. E aí, isso é um ponto interessante para nós aqui, porque imagine, como é que você vai agradar a Deus se você não sabe o que Deus quer? Como é que você vai cantar músicas a Deus se você não sabe o que Deus quer ouvir? Será que eu posso cantar qualquer coisa para agradar a Deus? Mas é com toda a sinceridade do meu coração, Deus vai receber. Será? Como é que eu sei o que é certo e o que é errado? Como é que eu sei o que agrada e o que não agrada a Deus? Como é que eu vou oferecer uma adoração a Deus se eu não sei o que Ele quer e o que Ele não quer? Como é que eu vou saber o que é certo? Como é que eu vou saber o que é a vontade de Deus? Por isso que eu comecei a nossa reflexão dessa noite dizendo da importância de nós retornarmos ao ideal de que nós precisamos retornar a ser o povo do livro, porque é por meio das Escrituras que eu sei qual é a vontade de Deus, é por meio das Escrituras que eu irei analisar a minha vida, o meu modo de viver, as músicas que eu canto, a forma como eu vivo, as palavras que eu falo, tudo tem que passar pelo crivo das Escrituras. É por meio delas que eu vou olhar para mim, olhando para a Escritura como um espelho e ver o que falta em mim, ou o que eu preciso mudar, o que eu preciso me arrepender, o que eu preciso fazer, para que eu possa me tornar agradável ao Deus a quem eu digo que ama, a quem eu digo que amo e a quem eu quero adorar e servir. Então esse é o contexto. Josias, por mais que ele tenha obedecido a Deus naquilo que ele aprendeu, provavelmente pelo exemplo dos sacerdotes, pelo que ele viu ali,
ele mesmo assim, ele estava fazendo isso, não porque tinha a lei de Deus como fundamento das suas ações, mas ele estava fazendo apenas por costume e repetição. E boa parte das nossas vidas em igreja, infelizmente, nós fazemos as coisas por repetição, nós fazemos as coisas porque vemos os outros irmãos fazerem, e nós não buscamos olhar para o fundamento da nossa fé, para ver se de fato essa prática que nós temos, ela é condizente, ela é coerente, ela é chancelada, confirmada pela Escritura. E quando nós fazemos isso, quando nós apenas repetimos um costume, sem termos a avaliação criteriosa a partir do que eu olho para a Bíblia e olho para esse costume, nós nos tornamos religiosos e deixamos de ser de fato imitadores e discípulos de Jesus. A igreja, ela deve ter o hábito de analisar tudo à luz das Escrituras, porque caso contrário, nós nos tornaremos religiosos, porque é isso que é um religioso, é a repetição de uma prática sem ter o fundamento, sem ter a consciência do porquê você está fazendo isso. Isaías vai bater pesado, você quer apanhar, você lê Isaías capítulo 1, é uma surra, toda vez que eu leio, eu passo uns 3 dias de cama, que é uma surra que você leva de Isaías capítulo 1, não sei se os irmãos já tiveram a experiência de ler, se deite numa rede, é o que eu faço, quando eu quero apanhar de Isaías, me deito numa rede, e abro Isaías capítulo 1 e leio, é uma surra, porque qual a surra que Isaías nos dá no capítulo 1? Isaías vai dizer que o povo estava dando as ofertas adequadas, estava fazendo as orações, os 2 sacrifícios diários, estava tudo direitinho, tudo perfeito, só que Deus diz o quê? Vocês estão repetindo isso sem ter o coração, ou seja, o povo tinha se tornado o quê? Religioso, e Deus não aceita religiosos, Deus nos quer com um coração sincero na sua presença. Então, o perigo aqui que Josias estava passando, nesse contexto do capítulo 34 de 2 Crônicas, é parecido com aquilo que Isaías vai denunciar. Porque o povo estava repetindo, por mais que, em comparação com o avô e com o pai dele, ele estava fazendo melhor do que eles, mas mesmo assim, a repetição vazia, sem o fundamento das Escrituras, nos afastam de uma vida próxima de Deus e nos tornam religiosos. Por isso que nós temos aqui nessa passagem as lições de um livro achado. E o que é que nós aprendemos aqui? Bom, em primeiro lugar, a primeira lição que nós aprendemos é uma recomendação, né? E a primeira recomendação é qual? Ache o livro. É a primeira coisa que você tem que fazer. Ache o livro, ache o seu livro, ache a sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia assim, olhe para a sua Bíblia, não olhe para mim não, olhe para ela, passa a mão assim, ó, sua Bíblia, abra ela assim, ó, está aqui minhas anotações, os desenhos de Eva e Ana, vai olhando sua Bíblia aí, ó, está aí, ó. Se está no celular, pode olhar assim, ó, passe lá ela lá, ó, essa é sua Bíblia, você já encontrou ela? Tem irmãos que, infelizmente, a Bíblia, o irmão vai assim, né, bota a Bíblia lá, não dá nem para botar a Bíblia mais em cima da televisão, né, que as televisões são fininhas, né, eu sou da época de televisão de tubo, tá, os jovens não sabem o que é isso, né, mas os irmãos que riram aí, se identificaram. Então você botava a Bíblia em cima da televisão, da estante, né, aí o cara deixa a Bíblia lá, por certo, para pegar a sintonia, né, aí quando é domingo no culto, ele faz, aí pega a Bíblia e vem para o culto, aí só abre aqui, é engraçado que assim, a gente sabe, os irmãos que lêem a Bíblia, viu? Que quando o irmão vai abrir a Bíblia faz. Ou seja, nunca abriu aquela página. A Bíblia está colada desde que saiu da editora. Aí você vai olhar lá, a Bíblia, aí você abre assim, né? Está lá, Joãozinho, 1984. Meu amigo, ele comprou a Bíblia em 84 e veio abrir aquela página,
Então, por favor, ache a sua Bíblia, ela está aí do seu lado, certo? Ela está aí do seu lado. Olha o que aconteceu. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei. Isso aqui é muito maravilhoso. Eu não sei como as pessoas não gostam de ler a Bíblia. É muito maravilhoso isso aqui. Cabia ao sacerdote no reino de Israel, Malaquias 2,7 nos lembra disso. Era dever do sacerdote ler a lei do Senhor e instruir o povo. Isso aqui é uma ironia, meus irmãos. O autor está ironicamente registrando isso aqui. O povo fazia tanto tempo que não lia a lei do Senhor, que o sacerdote ele ficou responsável por ir lá no templo para ver como é que estava a construção. O sacerdote estava dando uma de pedreiro. Isso não era a função dele. Você vê como estava tudo doido. O sacerdote estava indo lá pegar dinheiro para dar aos pedreiros para reformar o templo. Isso não é a função de um sacerdote. E aí, ironicamente, o autor, ele coloca isso aqui muito, de forma muito perspicaz, né? Ele diz assim, o sacerdote que foi pegar o dinheiro, achou o livro da lei. Isso é tão absurdo, porque era dever do sacerdote andar com a lei, para que ele lesse, ensinasse, instruísse o povo. Mas esse sacerdote aqui, não sabia nem onde estava o livro da lei. Ele foi mexer no dinheiro, lá no lugar lá onde as pessoas depositavam as ofertas para as reformas, e ele mexendo lá, achou o livro. E aí ele acha o livro da lei do Senhor. A expressão aqui, livro da lei, os comentaristas têm uma certa dúvida. Alguns comentadores dizem que essa expressão, livro da lei, significa o Deuteronômio, que era um rolo só, né? Não era um livro assim bonitinho não, era um papiro só, né? Provavelmente era de couro. Então ele era um rolo só. Outros comentadores dizem que na verdade eram os 5 livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, Números e Deuteronômio. Eu particularmente eu acho que é só o livro de Deuteronômio, porque era o Deuteronômio é o resumo da lei, né? Então provavelmente era o que o rei tinha ali para ficar sempre consultando e lendo. Mas de toda forma, o autor aqui nos mostra de certa forma, de forma bem irônica, que o livro da lei do Senhor ele foi achado meio que sem querer. É o que diz o verso 14 e 15. E o que é interessante é que o sacerdote chega para o escrivão real, que era aquele cara que copiava as leis e as determinações do rei. Ele diz assim no verso 15: então Ilquias, que era o sacerdote, né, disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. O cara não sabia nem o que, ele ainda disse assim: ei, ó, eu achei esse livro aqui, ó, estava lá no templo, ó. Pega ele aqui, pega ele aqui e leva lá para Josias. E ele entrega esse livro ao escrivão, e o escrivão faz o quê? Leva o livro e entrega ao rei Josias, que é o que acontece no verso 16, né? Ilquias entregou o livro a Safã, então Safã levou o livro ao rei, e quando Safã chegou diante do rei, ele leu o relatório dizendo assim, ó, aí está aqui no finalzinho do verso 16, tudo que o Senhor, no caso o rei, né, Josias, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Vocês prestaram atenção que o caba nem comentou o fato dele ter achado o livro da lei? Ele disse assim: olhe, o que o senhor mandou, né, pintar as paredes, comprar as pedras, arrumar os tijolos, fazer todas as reformas aqui, tá, é isso mesmo, a galera está fazendo, a gente pegou o dinheiro que o pessoal ofertou e tal, a gente vai reformar lá o prédio vai ficar, ó, show de bola. Ele nem comenta que achou o livro. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma situação muito parecida com isso aqui. Porque essa situação mostra a distância que o povo estava da lei de Deus. Essa situação aqui nos mostra que o povo não mais tinha o livro da lei, não tinha mais as escrituras como parâmetro para analisar, para julgar a sua vida diante de Deus e diante do mundo.
Hoje é o que nós estamos padecendo na igreja contemporânea brasileira hoje. Eu sou professor de seminário, eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. Eu sou professor de seminário, eu dou aula de história da igreja, de filosofia, e dou aula uma parte também de exegese do Antigo Testamento, que é o que eu gosto. Meus irmãos, quando eu fiz seminário, quando eu fiz vestibular para seminário em 2007, estava lá no cadastrinho, quando eu ia preencher, a primeira pergunta que tinha lá, para eu me inscrever para fazer a prova, não era nem para fazer a prova, era para me inscrever, saber se os caras iam me aceitar para eu fazer a prova. Era assim: leu a Bíblia toda. Você tinha que ter lido a Bíblia toda. Você não leu a Bíblia toda, você nem se inscrever você podia, para entrar no seminário. Hoje, meus irmãos, eu dou aula de exegese do Antigo Testamento. Eu faço isso, todo novo seminário que eu entro, eu faço isso. Eu faço a mesma pergunta. Eu não gravo o nome, porque meu interesse não é o nome, mas é ver, fazer minha pesquisa mental sobre a minha estatística, né? E eu pergunto assim, numa sala de 10, de 12, de 20, às vezes até 18 alunos, eu pergunto assim: os irmãos aqui, você é o quê? Sou missionário, pastor, missionário, pastor, tal, sou ministro de louvor, não sei o que lá. Pergunta aos irmãos tudinho. Quantos anos de crente os irmãos têm? 5, 10, 7, 8 anos de crente da igreja. Eu digo: amém. Aí eu faço a minha pergunta: quantos aqui já leram a Bíblia toda? Aí 2, 3 levantam a mão. Numa sala de 10, de 18. E pasmem, tem pastores, que eu dou aula para pastores, estão pastoreando a igreja, o cara nunca leu a Bíblia toda. Isso é um absurdo, meus irmãos. É isso que estava acontecendo aqui. A lei do Senhor foi abandonada. Quando a igreja abandonou as Escrituras, a igreja caiu em grandes heresias. Sejam heresias que são contrárias à Bíblia, ou se cai no misticismo, práticas estranhas, maldição hereditária, é tanta coisa absurda, né? Oração do corredor de luz, é espiritismo? Isso é uma igreja ou é um centro espírita? Né? Tomar água, né? Bota água aí na sua geladeira, bota água aqui em cima, vamos orar pela água. Peraí, como assim? O que é isso, meu? Paganismo? Vou fazer uma oração pagã aqui para a água ser transformada, eu tomar e ficar curado? O que é isso? Toda vez que a igreja abandona as Escrituras, ela cai em grandes dificuldades que distanciam ela de Deus. Músicas estranhas. Ontem a gente teve uma reunião aqui com o pessoal do louvor e a gente comentou isso. Cuidado com as músicas estranhas. Eu até comentei aqui com os irmãos, né, do louvor, vou comentar aqui. Por exemplo, minhas filhas cantavam essa música, todo mundo aqui vai lembrar, certo? Tem aquela música, né? O sabão, aquela música filosófica, né? O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão, né? Como é que é o resto da música? Aí tem a partezinha lá, né? Mas quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, né? Eu não escondo mais, tudo ele pode apagar. Aí vocês cantam a música dessa, e minhas filhas, né, cantando lá em casa e tal, tem lá, boto lá no YouTube e tal. Mas essa música, ela padece de um problema seríssimo. Por quê, pastor? Porque o mal não faz manchinha no meu coração. Quem pensa isso é o paganismo. No paganismo, seja lá nas religiões da antiguidade, seja no taoísmo chinês, nos Vedas, qualquer outra religião mística, o mal ele está fora de mim. E o mal ele me macula. E aí eu vou procurar me resolver. Só que no cristianismo, o mal não está lá fora, o mal está aqui, ó. Então, quando eu digo que o mal está lá fora e ele faz uma manchinha, eu estou botando a culpa em quem? Poxa, adulterei, traí Débora, foi o Satanás quem mandou eu trair.
O mal está lá fora, não foi eu, foi o Satanás. Então a culpa é do quem? Do cão, não é minha. Isso é o quê? É uma versão moderna da música do sabão. No cristianismo, o mal não está lá fora. Quem peca é quem? Eu. Eu peco. O mal não está lá fora, sou eu quem peco. Satanás, ele pode nos tentar, ele pode nos oprimir, mas ele não pode nos obrigar a pecar. Quem peca sou eu e é você. Então, quando a igreja, ela abandona as escrituras, até uma música de criança ensina heresia. Pastor, e as meninas não cantam não? Canta. Só que lá em casa eu ensinei a versão reformada da música, né? Elas cantam assim, né? Quando eu faço uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. Muito bem, minha filha. Quando quem faz errado é você, não é o mal, não. Então, até uma música de criança se torna errada. Meus irmãos, nós precisamos achar o livro da lei de novo. Você precisa achar a sua Bíblia na sua casa. Desliga a televisão. Deixa um pouquinho o Instagram de lado, né? O pior que tem, o irmão vai lá, abre a Bíblia, faz aquela cara de piedade, né? Aí tira a foto, fecha a Bíblia, posta no Instagram e vai dormir. Aí eu acho que na hora Jesus fica assim, ó, olhando para o cabo fazendo. Irmãos, não façam isso, né? Não é que o Instagram é errado, que o celular é errado, não, é uma bênção, tudo é uma bênção, mas olhe para as escrituras, ache esse livro de novo. A segunda lição que a gente aprende, né? Segunda recomendação, primeiro, ache o livro. Segundo, leia o livro. Olha aí o que acontece, verso 17. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que executam. Ou seja, está lá, o escrivão chegou para o rei e disse, ó, está aqui a grana, está aqui o relatório, a gente deu dinheiro, o pessoal contou, vai dar de sobra para os pedreiros aí arrumar a casa do Senhor. Aí parece que ele se lembra que está com o livro. Aí o verso 18. E o escrivão Safã acrescentou, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Ele não diz nem livro do Senhor, perceberam isso aqui? Isso é intencional. O autor, quando escreveu, foi muito irônico, e ele fez questão de não botar, porque o próprio escrivão não sabia nem o que era. Aí disse, o Ilquias mandou um livro aí para o senhor. Só que aí Safã fez um negócio assim, né? Olha o que Safã fez. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Ele leu a Bíblia. Verso 19, quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Meus irmãos, primeiro conselho, nós precisamos achar o nosso livro. Segundo conselho, leia o livro. Leia o livro. O verso 18, Safã, ele leu o livro para o rei. E quando ele leu o livro, a resposta do rei só foi uma: rasgou as suas roupas, que era um símbolo na cultura judaica de humilhação, de profundo pesar e arrependimento pelo erro que ele havia percebido que cometeu. Irmãos, isso aqui é tão maravilhoso, porque assim, nós como igreja, nós precisamos entender que a única forma pela qual eu vou saber o certo ou o errado, se eu vou saber o que Deus quer e não quer de mim, é se eu ler o livro. E se eu não ler o livro, se eu não meditar no livro, se eu não obedecer ao livro, se eu não me apegar a essa lei, eu não vou saber o que é certo e o que é errado. Eu vou entrar numa paranoia, numa loucura de achar que não, aquilo que eu senti, se eu sentir paz, é porque é da vontade de Deus. Cuidado com isso, quem falou isso foi o Satanás, não foi o Espírito Santo de Deus não, porque você pode, sinceramente, estar em pecado e achar que está agradando a Deus.
Porque o que determina o que é certo e o que é errado não é o meu nem o seu sentimento, mas são as Escrituras. É a Bíblia quem vai dizer o que é certo e o que é errado. Oséias vai dizer isso, né? O profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. O povo peca porque não conhece a minha lei. A ignorância em relação à lei de Deus, ela nos leva a cometer as mais absurdas loucuras. Em nome de Jesus, eu vou tentar aqui, vou prometer aos irmãos, vou me planejar aí. A gente vai estudar a história da igreja na escola bíblica, né? Nós vamos estudar a história da igreja. E vocês vão ver que a maior parte de assassinatos, de guerras, de coisas horríveis que a igreja fez, a igreja só cometeu porque algum irmão chegou e disse assim: olha, eu estou sentindo de Deus que é para a gente fazer isso. Pronto, quando ele falou isso, matou uma cidade inteira. Em nome de Deus, o cara foi lá e matou, não sei quando, só porque ele disse que sentiu Deus falar. Não me interessa o que você está sentindo, interessa o que a Bíblia diz. Essa deve ser a nossa resposta para tudo. Uma vez eu dando aula, aí eu fui, os irmãos eram muito tradicionalistas, né? Não tradicional, tradicional é bom, tradicionalista. O tradicionalismo é igual à religiosidade, né? O cara repete sem saber. Aí eu fui e brinquei assim, eu disse, a gente estava discutindo um tema na aula, né? Aí eu disse: irmãos, se eu pegar uma vela preta e botar no púlpito e acender toda vez que eu for pregar. Aí 3 irmãos deram um pulo e disse: misericórdia, pastor, está repreendido em nome de Jesus. Você é repreendido o quê? Só porque eu botei uma vela preta acesa quando eu vou pregar? Por que está errado? Aí o irmão: não, porque isso é coisa dos demônios. Eu disse: como é que você sabe que eu estou com demônio? A vela, o capeta possui a vela? E qual é o problema da vela preta no púlpito? Aí a briga dos alunos discutindo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu disse: olha, sabe qual é o problema de vocês? O problema é que vocês estão discutindo costume. A pergunta que vocês devem fazer é o seguinte: isso é pecado? A Bíblia diz que botar uma vela preta no púlpito acesa na hora que eu prego é pecado? A Bíblia diz? Aí um irmãozinho lá fez: pastor, assim, pecado não é não, né? Que a Bíblia não diz que é pecado, mas que é estranho é. Eu disse: não, aí nós concordamos, é verdade. É extremamente estranho estar com a vela preta aqui acesa enquanto eu estou pregando. É muito estranho, mas não é pecado. Porque pecado não é o que eu e você, a gente acha. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Por que o povo estava fazendo o que é certo? Josias, está aqui o capítulo 34. Josias fez o que era reto ao Senhor. Ele foi melhor do que o avô e que o pai dele. Só que ele não tinha a lei de Deus como parâmetro para suas ações. Quando a lei de Deus foi lida, quando ele foi confrontado pelo espelho da palavra, o que Josias fez? Rasgou as vestes, porque ele disse: eu não estou obedecendo a lei de Deus. Ou seja, tudo que ele estava fazendo, que aos olhos da comunidade estava correto, na verdade, à luz das Escrituras, estava errado. As nossas ações, as nossas palavras, pensamentos e ações, elas não devem ser fundamentadas no que nós sentimos, mas no que está revelado nas Escrituras. Por isso, leia o livro da lei, medite nele. Salmo 1 diz isso, né? Que bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, mas ele medita na lei de dia e de noite. E quando ele medita na lei de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. É a lei do Senhor, é a palavra do Senhor, é ela quem deve guiar as nossas ações. Então não é sentimento, meu irmão, é o que a palavra de Deus diz. Eu lembro de na época, um tempo atrás, o celular estava começando, o smartphone estava começando,
Eu lembro que nós tínhamos um casal de idosos lá na nossa igreja, lá em Currais Novos, que eles não tinham tanta habilidade para ler, né? E aí a gente foi e lançou a proposta da igreja, ó, vamos ler a Bíblia toda em um ano. E aí eles, pastor, eu quero, mas eu tenho dificuldade, me ajude, aí pronto, aí eu, não, me ajude a ler, então, meu amigo, vamos. Aí comecei a pesquisar na internet, um monte de ferramentas, até que eu descobri que na loja de aplicativo tinha a Bíblia, né, que você pode baixar e tal, e a Bíblia ela lia, né, você clica lá no capítulo e a Bíblia, o aplicativo vai lendo a Bíblia, né, e aí eu fiquei muito feliz, porque aquele casal de idosos, né, eles jantavam, né, aí botavam um pequeno copo de café do lado, ele e a esposa, ele com um copinho de café, ela com outro copinho de café, aí eles sentavam, aí cada um com a sua Bíblia, aí eles botavam o celular encostado na garrafa de café, aí abria lá a Bíblia, né, no texto lá do dia, e aí clicava lá no aplicativo, e o aplicativo ia lendo e eles iam acompanhando. E aí no final do ano eles ficaram muito felizes, porque eles disseram, pastor, a gente conseguiu ler a Bíblia. E eles tinham mais de 25 anos de convertido. Esse pastor, foi a primeira vez que eu consegui ler a Bíblia toda. E eu disse, glória a Deus, irmão. Eles descobriram o livro da lei, e eles leram o livro da lei. Então que nós possamos redescobrir esse livro, não para deixar ele em cima da estante, mas que a gente possa redescobrir para ler. Mas em último lugar, para a gente encerrar, além de achar o livro, de ler o livro, o texto também nos mostra que nós devemos o quê? Guardar o livro, verso 20 e 21. Então, Josias, né, deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, vão consultar o Senhor por mim, pelos que restam em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Ou seja, Josias na hora deu ordens a todos os seus oficiais e líderes, para que eles fossem consultar o Senhor lá junto com o sacerdote, que eles orassem, que eles buscassem a face do Senhor, porque ele tinha plena certeza, baseado naquilo que eles leram no livro, que a prática deles não estava agradando a Deus. E aí, ele entendeu que desde os seus pais a lei não estava sendo guardada. Meus irmãos, não basta apenas achar, não basta apenas ler, mas esse livro da lei deve ser guardado em nosso coração. O salmista diz isso, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Quando nós guardamos a palavra, quando nós tomamos a palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como o Salmo 119, verso 105 diz, nós temos a capacidade, ajudados pelo Espírito Santo, a discernir se o nosso caminho está de conformidade com o que Deus quer ou com o que Deus não quer. Como é que você vai saber o que é certo e o que é errado, se você não olha para a lei do Senhor? Como é que você vai saber o que você precisa mudar para se tornar um discípulo do Senhor, se você não tem a lei do Senhor guardada em seu coração? Meus irmãos, esse é o nosso desafio. A Bíblia, o livro da lei, ele precisa ser achado na Igreja Batista em Passagem de Areia, ele precisa ser lido na Igreja Batista em Passagem de Areia, e ele precisa ser guardado no coração dessa igreja, para que a gente não caia em grandes problemas diante do Senhor. Eu concluo aqui com algumas aplicações. A reforma protestante, ela foi iniciada quando homens buscaram a Deus, traduzindo a Bíblia, redescobrindo a Bíblia. A reforma protestante começou assim. Nós vimos aqui vários exemplos, né? John Wycliffe, John Hus, Girolamo Savonarola, na Itália, todos eles fizeram a mesma coisa, inventaram de ler a Bíblia, e esse livro poderoso transformou a vida deles. Então, ache esse livro na sua casa, ache esse livro na sua casa.
Em segundo lugar, tanto os pré-reformadores quanto os reformadores, eles deram a vida para traduzir a palavra, para que nós tivéssemos acesso à palavra. Está vendo sua palavra em língua portuguesa? Se você levantar assim, ó, pinga sangue. Porque muitos deram a vida para que você tivesse acesso às escrituras na sua língua. Sangue foi derramado para que você tivesse acesso à palavra. E hoje você negligencia ela, deixando em cima da sua mesa, ou deixando ela do lado da sua cama sem você ler. Então leia a palavra. Ah, mas eu não sei ler direito. Aplicativo de celular. Hoje tem até canal no YouTube que você bota assim, lendo a Bíblia. Aí está lá o cara lendo a Bíblia. Hoje nós somos indesculpáveis em relação a não ler a Bíblia. Ah, eu tenho dificuldade de ler. Tudo bem, irmão. Bota o aplicativo para ler e vá acompanhando. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Os reformadores, eles usavam a Bíblia como única regra de fé e prática em suas vidas. Eles liam, eles meditavam e eles guardavam a palavra no coração, porque eles sabiam que é por meio da palavra que nós ouvimos a voz de Deus. Você ama Jesus? Então ame a palavra dele. Ele quem diz, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Leia a palavra, que nós possamos olhar para onde os reformadores olharam, e eles olharam para onde? Para a palavra. Minha oração por nós nessa noite, por mim e por nós essa noite, é para que a gente volte a ter desejo de achar, ler e guardar a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar?